Isso, fique de pés em reverência à palavra de Deus, quem pode, né? Quem puder, fique de pés. Isaías capítulo 25, diz-nos assim: Ó Senhor, Tu és o meu Deus. É o seu também? Exaltar-te-ei a Ti, e louvarei o Teu nome, porque fizeste maravilhas. Os Teus conselhos antigos são verdade e firmeza, porque da cidade fizeste um montão de pedras, e da cidade forte uma ruína, e do paço dos estranhos, que não seja mais cidade, e jamais se torne a edificar. Pelo que te glorificará um povo poderoso, e a cidade das nações formidáveis te temerá, porque foste a fortaleza do pobre, e a fortaleza do necessitado na sua angústia, refúgio contra a tempestade e sombra contra o calor, porque o sopro dos opressores é como a tempestade contra o muro, como o calor em lugar seco, tu abaterás o ímpeto dos estranhos. Como se abranda o calor pela sombra da espessa nuvem, assim o cântico dos tiranos será humilhado. E o Senhor dos exércitos dará neste monte a todos os povos uma festa com animais gordos, uma festa com vinhos puros, com tutanos gordos e com vinhos puros bem purificados. E destruirá neste monte a máscara do rosto, com que todos os povos andam cobertos, e o véu com que todas as nações se escondem. Aniquilará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Jeová as lágrimas de todos os rostos, e tirará o opróbrio do seu povo de toda a terra, porque o Senhor o disse. E naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus, a quem aguardávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos. Na sua salvação gozaremos e nos alegraremos, porque a mão do Senhor descansará neste monte, mas Moabe será trilhado debaixo dele, como se trilha a palha do monturo, e estenderá as suas mãos por entre eles, como as estende o nadador para nadar, e abaterá a sua altivez com a perícia das suas mãos deles, e abaixará as altas fortalezas dos teus muros, abatê-las-á e derribá-las-á por terra até o pó. Amém? É a palavra do Senhor, diga amém. Ó Deus, nós te glorificamos pela tua palavra e necessitamos de unção, autoridade do teu Espírito Santo para que seja transmitida, Senhor, ao teu povo. Seja sobre nós esta graça, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, meus irmãos. Eu preparei esse sermão, meus irmãos, para hoje, numa outra tradução de Bíblia, né? Eu estou usando aqui a Bíblia corrigida, né? Já tem alguns meses, né? Eu estou usando aqui na igreja. Mas os irmãos vão entender algumas coisas que ficaram, algumas palavras difíceis que apareceram aí. O título desta mensagem é O Júbilo da Salvação. Você pode repetir? Muito bem. Isaías 25. Eu não sei se os irmãos se lembram, eu acho que sim, mas nem todos estavam presentes. Hoje, por exemplo, está faltando muita gente, né? Mas quem estava presente se lembra que alguns dias atrás, umas semanas atrás, a gente pregou aqui o capítulo 24 de Isaías. Né? Não sei se alguns irmãos devem lembrar. No capítulo 24 de Isaías, é o capítulo anterior aí, nós esboçamos alguns aspectos do reino de Deus. Quando esse reino se manifestar. Os irmãos, né, podem se lembrar. Eu achei que no dia ficou claro para todos nós como é glorioso o fato de termos sido alcançados pela graça divina que nos concedeu o acesso para sermos participantes ativos
desse reino de Deus. É um reino de poder e de amor. Como disse, né? Que ele está entre nós, Jesus disse em Lucas capítulo 17, o reino de Deus está em vós, está entre vós, em vós e entre vós. Mas ele ainda é invisível, porque está dentro. Ele se manifesta assim com imperfeição no meio da igreja. O reino de Deus se manifesta, mas é com imperfeição, porque nós somos imperfeitos. Então, de vez em quando tem uns BO, né? De vez em quando tem uns problemas que precisam ser resolvidos. Mas quando esse reino for manifesto, quando ele aparecer, for visível, melhor dizendo, né? Quando ele se tornar visível, então ele será perfeito. Não haverá nada de imperfeição, não haverá nada de limitação, não haverá nenhuma rixa, não haverá nenhuma contenda, não haverá nenhuma enfermidade, não haverá nenhum luto. E não haverá, poderia falar N coisas aqui, mas ele será perfeito. E outra coisa, a duração dele é eterna. Glória a Deus. E agora o capítulo 25, que é esse que a gente leu agora, é a continuação, claro, do capítulo 24, mas eu estou falando assim, continuação não é redundância não, porque nem sempre na Bíblia os capítulos estão na ordem cronológica, tá? Mas aqui está, capítulo 24 para o 25, o assunto agora é exaltar essa salvação concedida por Deus para aqueles aos quais ele alcançou. Você vê aqui que é um júbilo. Nós vamos mostrar aqui alguns aspectos desse júbilo para que aprendamos também a jubilar corretamente. Ou seja, que direção deve ter o nosso júbilo? Porque as pessoas, de um modo geral, se alegram com muita coisa, com muitas coisas. Se jubilam com muitas coisas, né? Com muitas coisas, coisas diversas. Mas há um júbilo do crente, há um júbilo do fiel a Deus, daquele que foi alcançado por Deus, um júbilo específico pela sua salvação e pela implantação do reino de Deus na face da terra, em todo o universo. E o primeiro aspecto que eu quero falar aqui, a perfeição da justiça de Deus. Talvez você vai entender o que eu estou dizendo. Uma coisa é a gente falar que Deus é perfeito e a sua justiça é perfeita, mas vamos detalhar isso aqui, vamos explicar isso aqui. Na verdade, a gente pode considerar esse capítulo como já ouviu falar nesse nome? Uma doxologia. O que é uma doxologia? É uma exaltação. Duas palavras gregas aí, doxa, que é glória, e logia, né? Estudo ou fala. É uma doxologia. Uma doxologia é um hino de exaltação ao Senhor da glória. Nesse hino se reconhece todas as obras dele, todos os atributos dele, como perfeitos. Todas as obras de Deus são perfeitas, meus irmãos. A bondade, sabedoria, o poder, etc. Veja que, lembrei aqui agora, não está aqui no script, quando Deus estava criando o mundo, aí diz lá no final que viu Deus tudo o que fizera, e eis que era o quê? Muito bom. No final, né? Nós estamos pulando para o final. Mas é claro, cada dia que Deus fazia, Deus via que era bom. No outro dia Deus fazia aqui, Deus viu que era bom. Mas no final de tudo, olhou para toda a sua obra, toda a sua criação, e viu Deus que era muito bom. Ou seja, Deus é perfeito, todas as suas obras são perfeitas. Todos os seus atributos são perfeitos. E a Bíblia fala que Deus mesmo vir
olhar e ver que aquilo que ele fez é muito bom, é diferente. Uma coisa é a gente falar que tudo que Deus faz é bom, mas às vezes acontece alguma coisa com a gente fala, isso não foi bom. Né? Aqui, né, pastor? Mas eu falei com os irmãos, os 2 braços quebrados, dia 1º de fevereiro, e o atendente do SAMU impressionou para a glória de Deus, porque eu disse que ele ficou preocupado, e eu disse a ele, não, Deus é perfeito. Deus sabe o que faz. Foi isso, essas foram as minhas palavras. Brian viu alguma coisa, né? Ele falando. Deus é perfeito, Deus é justo, não importa, Deus é Deus, Ele é fiel. Então, meus irmãos, uma doxologia é isso, você fazer uma exaltação ao poder, à perfeição dos atributos de Deus e das obras de Deus. E redunda em louvor ao seu santo nome. Encontramos algumas doxologias na Bíblia. E aqui me veio à mente, que eu anotei aqui, como sendo uma doxologia bem profunda, é aquela do apóstolo Paulo em Romanos 11, verso 33 ao 36. Diz assim, profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos, quão inescrutáveis os teus caminhos. Pois quem conheceu a mente do nosso Senhor? Quem deu a Ele para depois restituir alguma coisa? Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. É uma doxologia isso aí. Está escrito lá no subtítulo de algumas Bíblias. Essa é uma doxologia profunda. Essa é uma exaltação profunda. Ficamos estupefatos ao compreendermos o sentido de cada palavra dessa doxologia do apóstolo Paulo. Pois bem, aqui também no capítulo 25 de Isaías, é uma bendita exaltação ao Senhor nosso Deus. E o Salmo 33, verso 1 diz lá, cabe bem aos retos louvar ao Senhor. Eu queria que você lesse esse versículo, por favor. Salmo 33, verso 1. Rapidinho. Corrida bíblica, quem achou pode ler. Amém? Aos retos convém louvar ao Senhor. Irmãos, você acha que o mundo vai louvar a Deus? Não. Desde o início da história da humanidade, Deus sempre separou pessoas que fossem dele. E essas pessoas sempre o louvam. Sempre o louvaram. Depois, na instituição da igreja, é a igreja que louva o Senhor. Ninguém mais louva a Deus, não. Isso é próprio da igreja louvar ao Senhor. Cabe bem aos retos louvar a Deus. Combina com crente esse negócio de louvor. É isso que o versículo está dizendo. Pois bem, aí já no primeiro versículo, o autor Isaías cita a perfeição das obras de Deus. Olha aí, ó Senhor, Tu és o meu Deus, exaltar-te-ei a Ti e louvarei o Teu nome, porque fizeste maravilhas. Leia uma outra versão aí, por favor, alguém que tem a minha é corrigida, veja uma outra, que está diferente. A segunda parte. Tudo bem, vocês não querem ler, vão aqui. Pois com grande perfeição tens feito maravilhas. Essa aqui é o versículo 1. Com grande perfeição tens feito maravilhas. Essa aqui foi a NVI. Eu peguei a King James, também atualizada. Alguém está com ela, que eu vi ali na igreja quando eu cheguei.
E achei ela bonita e novinha, não sei de quem é. Ela diz assim, absoluta perfeição. Aleluia! Irmãos, por mais que sejamos caprichosos, presta atenção, você chega em alguns lugares, né, numa casa, por exemplo, algumas coisas que as pessoas trabalham, né? Quem trabalha com manual, por exemplo, tem um pedreiro, tem um marceneiro, por exemplo, tem gente que é caprichoso. A irmã que trabalha na sua casa, né? Tem gente que é zeloso, caprichoso. Por mais que alguém seja caprichoso quando faz as suas coisas, a gente não consegue ser perfeito. Tem gente que é caprichoso e é zeloso, mas não dá ainda para ser perfeito. E às vezes a gente fica boquiaberto com o capricho de algumas pessoas. Gente, que coisa maravilhosa, que coisa perfeita. A gente fica assim, né? Quando elas são caprichosas, se preocupa com detalhes. A gente fica assim, boquiaberto, mas que coisa linda, como é que você fez isso aqui? Né? Toda pessoa que faz uma coisa bem feita, a gente fica assim, maravilhado, né? Mas as coisas de Deus, a gente fica muito mais maravilhado, porque são perfeitas. Por mais que a gente capriche naquilo que a gente vai fazer, fica um tiquinho, né? Um tiquinho mineiro, né? Um tiquinho de imperfeição. Mas Deus não, tudo que Ele faz é perfeito. Essas coisas são perfeitas aos nossos olhos, mas a gente sabe. Mas as coisas de Deus, elas são perfeitas no mais perfeito sentido desta palavra. No mais absoluto sentido da palavra perfeição. E se ficamos maravilhosos com as obras de algumas pessoas, quanto mais as obras de Deus devem nos deixar maravilhados. Então, cabe bem aos justos louvar ao Senhor. Fica bem, louvai ao Senhor porque Ele é bom. Mas eu estou com raiva, mas o Senhor é bom, então louva a Deus. Não está escrito assim, louva o Senhor só quando você tiver beleza. Não, louva o Senhor porque o Senhor é bom. Você estando com raiva ou não, Deus é bom. Você estando chateado ou não, Deus é bom, então você louva. Você estando triste ou feliz, não importa, Deus é bom, você louva. Glória a Deus. Aleluias. Agora, uma das coisas que dá nó na cabeça dos pensadores desse mundo, tá? Dos filósofos, dos que se dizem os tais desse mundo, não na nossa cabeça, mas na cabeça deles. É que o Espírito Santo nos instruiu que a perfeição das obras divinas não tem a ver com o nosso ponto de vista, o ponto de vista humano da perfeição. Vou explicar. Os atributos de Deus são perfeitos? Amém. Então, um dos atributos de Deus é justiça. A justiça de Deus é perfeita? Então tá aí, agora é o nó. Porque é muito fácil falar que o amor de Deus é perfeito. Mas quando a pessoa pensa que a justiça de Deus é perfeita, ela já fica na dúvida. Mas você tem alguma dúvida de que a justiça de Deus é perfeita? Não, claro que não. Quando Deus executa a sua justiça, quando Deus exerce a sua justiça, a cabeça deles entra em choque, porque a definição de perfeição para eles não é a mesma definição de Deus. O verso 2 coloca isso muito bem. Da cidade fizeste um montão de pedras. Tem alguma versão diferente aí? Verso 2. Nós estamos em Isaías, gente. 25, verso 2. Está igual? Então vou explicar o que isso significa. O que é da cidade fizeste um montão de pedra? É quando Deus executa um juízo contra uma determinada cidade e ela se torna um monturo. Aí quem olha assim vê uma bagunça, uma ruína. Mas Deus executou a sua justiça e ela foi perfeita.
perfeita. Olha o que Jesus falou. Os discípulos, os próprios discípulos chegaram mostrando a Jesus o templo. Senhor, que pedras, que construção. Herodes o Grande, né, tinha começado a construção daquele templo que Jesus entrou nele lá para cultuar. E Jesus falou, você está vendo essas pedras aí? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E no ano 70, ela foi derrubada. E pedra sobre pedra foi tirada. Já falei aqui para os irmãos. Tinha fios de ouro entre as pedras. Quem nos conta isso é Flávio José. Então eles fizeram questão de arrancar pedra por pedra só para tirar o ouro dela. Deus executou a sua justiça. Quem olhava assim era sangue esvaindo como se fosse rio de dentro do templo, porque eles foram massacrados, mas a justiça de Deus foi executada, e ela é perfeita. É isso que eu estou falando que dá nó na cabeça deles. Como é que você vê uma ruína de uma cidade e você fala que isso é perfeito? A justiça que Deus executa, ela é perfeita, mesmo que se torne uma ruína. Então está aí, irmãos, encontramos aí, eu estava lendo outra versão, a NVI, como eu falei, então aparece lá a palavra entulho, ruína, cidade inexistente que jamais será reconstruída. Esse versículo 2 aí, da cidade fizeste um montão de pedras, da cidade forte, a cidade que é altiva, que é cheia de si mesma, fizeste uma ruína, passo dos estranhos, passo com C cedilha aqui, né? Que que não seja mais cidade, jamais se torne a edificar, ela não será edificada, porque a justiça, Deus decretou e executou a sua justiça, e a cidade caiu. E que cidade é essa? É a cidade que perseguiu o povo de Deus, é a cidade que afligiu o povo de Deus. Claro, a cidade, as pessoas que moravam na cidade. Que é isso que vai falar os próximos versículos aqui, e a gente vai falar daqui a pouco. Então, imaginando uma cidade com essa cena, o conceito humano de perfeição não combina. Os irmãos estão entendendo o que eu estou querendo dizer? De vez em quando vocês falam amém. Esse é o nó que estou falando na cabeça, que dá na cabeça dos pensadores deste mundo. Mas atenção ao ponto de vista bíblico, né? Os versos 4 e 5 respondem que os humilhados, enfim, foram salvos das aflições que os grandes e soberbos deste mundo lhes infligiram. É essa. A fortaleza do pobre. Não é pobre de classe social, não. A gente sabe o que é isso aqui. Humilde de espírito, segundo Jesus, em Mateus capítulo 5, nas bem-aventuranças. Bem-aventurados pobres de espírito, bem-aventurados humildes de espírito. A pessoa pode ter a classe social, mas está lá no topo da pirâmide, né, da classe social. Mas ela pode ser humilde de espírito, pode ser uma pobre de espírito, e é isso que Deus quer. E só em Jesus que ela se torna assim. Sem Jesus ela jamais se tornará humilde de espírito. E a pessoa pode estar lá abaixo, na pirâmide, lá embaixo também na classe social. Pode ser pobre de recursos materiais. Pode ser paupérrimo de recursos materiais. Sem Cristo também ela é altiva de espírito. Ela é orgulhosa de espírito. Ela não herdará o reino de Deus. E esses humilhados são os que reconhecem essa perfeição da justiça divina. São os humilhados que sabem, como eu estou dizendo, o nó dá na cabeça deles, mas não na cabeça do povo de Deus, que sabe que Deus executa os seus juízos, e os seus juízos são perfeitos. E eu fico assim, impressionado, porque nós já chegamos numa época que dentro das igrejas, uma vez fui falar isso com uma pessoa, cristã já há muitos anos, eu disse, o amor de Deus é perfeito, 100% é, e a justiça de Deus 100%? Não. Está contaminado. Ué. Falei, peraí.
Alguém pode amar mais do que Deus? Tem alguém que consegue amar mais do que Deus ama? Não. E tem alguém que consegue se irar mais do que Deus ira? Senão vai ser maior do que Deus. Tudo de Deus é perfeito, irmãos. Tudo é perfeito. Glória a Deus. Há um detalhe aqui que não pode passar despercebido antes da gente continuar. Na última frase do versículo 1. Vocês estão com a Bíblia tudo igual aí hoje, então. A NVI diz assim: coisas há muito planejadas. Essas coisas de Deus há muito foram planejadas. A King James, atualizada aí, diz obras há muito planejadas. Eu estou lendo a Bíblia que eu falei para os irmãos, a Bíblia do Peregrino. Ela diz assim: planos admiráveis, assegurados desde outrora. Aleluia. Planos de Deus, assegurados desde antes. Irmão, você precisa observar bem as coisas de Deus, para que você não murmure e acabe pecando contra Ele. Preste atenção nas coisas de Deus, observe as coisas de Deus, porque há certas coisas que a gente realmente não entende. Principalmente quando está acontecendo, e que do nosso ponto de vista é ruim. Então, algumas coisas que a gente não entende, é melhor ficar calado, é melhor ficar quieto, pelo menos por enquanto, até ver se Deus dá uma resposta. Porque algumas vezes Deus dá uma resposta, mas nem sempre. Então, as coisas ruins que acontecem na vida da gente, são as coisas ruins que fazem parte da vida da gente, e a gente acostumou a ficar perguntando por quê, por quê, por quê. Nem sempre Deus responde, às vezes Ele responde, mas nem sempre. E quando Ele não responder, Ele precisa ter atenção, para que a gente não murmure e peque contra Deus. Um dos pecados mais graves do povo de Israel no deserto, se não o mais grave, foi esse, o pecado da murmuração. E eu vou dar um exemplo para os irmãos aqui, de a gente não entender algumas coisas, e a gente esperar ainda no Senhor, confiando. Jeremias, quando ele escreveu as Lamentações de Jeremias, ele havia presenciado uma carnificina no povo de Judá, não foi? O povo estava sendo levado cativo ao cativeiro babilônico. Foi uma carnificina. Situações horríveis ele havia presenciado. O povo de Deus sofreu, e com razão, porque Deus cansou de falar. Todos estavam sofrendo, e muito. Mas o verso 26 do capítulo 3 das Lamentações, Jeremias diz assim: bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Tem umas coisas que você tem que ficar em silêncio. Só espere, só confia. Principalmente aquilo que a gente não entende. Fica quietinho, senão você peca. Aí é ruim. Aí, como diz o pessoal, aí dá BO. Dá um BO aqui é uma coisa, dá BO com Deus, aí já é complicado. Então você fica quieto. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. E no verso 28, aí eu anotei da King James, diz assim, que esses períodos de provação, Lamentações 3, tá? Que esses períodos de provação sejam vividos em solitude e silêncio. Cala sua boca, irmã. Principalmente as irmãs. Principalmente, mas é todo mundo. É todo mundo. Que esses períodos de provação sejam vividos em solitude e silêncio. Afinal, foi Deus que determinou essa opressão sobre cada pessoa. Você imaginaria achar um versículo desse na Bíblia? Isso é muito sério. Lamentações 3, 28, depois você lê. Eu peguei a versão King James. Então, eu sei que é difícil para alguns, mas tente aprender
a ficar calado nessas horas. E por quê? Porque Deus planejou tudo na eternidade. Tudo que você está vendo foi planejado lá na eternidade. Antes do mundo ser criado, tudo já estava dentro do propósito de Deus, porque Ele fez assim. Não confunda isso com fatalismo, não, tá? Ah, não, já que tudo é assim, então vou deixar. Não. Os planos de Deus não tem nada a ver com fatalismo. Nos planos de Deus consta lá, você e eu lutando, você e eu orando, levantando cedo para ir trabalhar, pegando nas ferramentas, botando a mão na massa e também confiando. Os planos de Deus, lembre que o povo de Israel saiu do Egito com uma promessa de entrar numa terra, a terra prometida, né? Chamada Canaã. Mas chegou lá, foi só entrando? Gente, chegamos. Aí todo mundo, não, beleza, estou saindo. Foi assim? Pegaram em armas. Tiveram que lutar, tiveram que matar habitantes, tiveram que expulsar outros. A promessa de Deus exige luta, exige trabalho. A promessa de Deus não é para você ficar sentado e falar, Deus falou que vai me dar um emprego, irmão. Aí senta lá e fica esperando. Manda seu currículo, meus irmãos. Se não chegar lá é porque Deus tem outro propósito para você. Mas estou dando um exemplo. Você consegue exaltar a Deus quando vê uma obra dele que aparentemente é uma desordem? Vamos aprender. Exalte e confie, pois ele tem tudo nas suas mãos poderosas. Desde o princípio está nas mãos dele. A bagunça do Brasil está na mão de Deus. A bagunça da Europa está na mão de Deus. A bagunça dos Estados Unidos, estou falando politicamente, está nas mãos de Deus. Mas vamos continuar. Mas não desista. Os bem-aventurados. Quem são os que entendem essas loucuras divinas? Por que eu coloco louco? Estou usando a mesma expressão que o apóstolo Paulo usou, tá? Deus é louco. Está escrito lá em 1ª carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 25 até o 28. Porque a loucura de Deus, é claro que ele fala entre aspas, a loucura de Deus, ela é mais sábia do que toda a sabedoria dos homens. Tipo assim, se você acha que Deus é um louco, que você acha que as obras de Deus tem umas coisas que você não entende, que é loucura, então, que você fique sabendo que toda a loucura dele, ou um pouco da loucura dele, é muito mais sábio, muito mais sábia do que a sabedoria de toda a terra, de todos os tempos. E Deus escolheu as coisas loucas deste mundo, e as vis, e as desprezíveis aí, ó, e as que não são, para confundir. Esse fica doido mesmo. Esse fica louco. Para confundir os que são. Glória a Deus. Então, os que são tidos por este mundo, por pequeninos, sem instrução, loucos, e são desprezados, deixados de lado, considerados até como escória. Não é assim? Não tem sido assim desde o início da humanidade? Os que servem a Deus, que querem viver uma conduta decente perante Ele, uma vida de santidade, sempre foram deixados meio que de lado, injuriados, algumas vezes escorraçados. Essa semana, não sei quem recebe aí informações da Portas Abertas, eu recebo praticamente todos os dias. E é tanto país, né, que eu acabei me esquecendo. Mas de uma família que converteu-se a Jesus, teve que mudar de cidade. Teve que mudar. Foram ameaçados de morte pelos seus próprios parentes. Perderam o emprego. Não tinha mais recursos. Uma outra que a organização das Portas Abertas foi lá
conversar com as autoridades para tentar chegar num acordo. E nesse caso conseguiu chegar num acordo. Tudo bem, vocês podem orar, mas dentro de casa, se souber que alguém viu, aí nós vamos executar, porque eles estavam para ir presos. Está entendendo, meus irmãos? Mas esse sempre foi assim. Não, talvez não nessa intensidade, porque em alguns lugares é mais intenso, outros são menos, né? Tem menos intensidade, mas não interessa, há séculos e séculos o povo de Deus sempre vem sofrendo zombaria e desprezo. Só você falar a palavra Jesus já causa um incômodo no coração de muitas pessoas. Se você falar a palavra Deus, até que não, porque cada um está forjando o seu próprio Deus. Mas fala Jesus. Sendo que quem é Deus? Jesus é Deus. E ele disse, repetir, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai. Ele não falou ninguém vai ao Pai. Não tem como ninguém ir ao Pai se não passar por Ele. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Você está vendo? É uma diferença muito grande, as pessoas não vão entender isso, elas não buscarem o conhecimento. Uma igreja verdadeira que anuncia esse tipo de verdade. Então o nome Jesus incomoda as pessoas. E há séculos e séculos o povo de Deus vem sofrendo. Mas o povo de Deus não só entende a perfeição das obras de Deus, né? Mas eles também são beneficiados pelas obras perfeitas de Deus. O verso 4 começou dizendo que o Senhor tem sido refúgio para os pobres e para o necessitado em sua aflição, abrigo contra a tempestade e sombra contra o calor. E não é assim? Irmão, eu não sabia desse testemunho da nossa querida irmã missionária Vera ali. Deus chamar ela, quem sou eu? Eu sou um Zé Ninguém. E Deus falar para orar por mim. Não, eu não aguento isso não. Eu não suporto isso não. O outro pastor, né, da igreja do meu irmão ali, Deus está me incomodando, convocou a igreja, já tinha algumas semanas, já tinha passado mais de mês, me parece, para a gente orar pelo pastor Charles. Estava lá orando e eu nem estava sabendo, soube depois do acidente que ele foi me visitar. Olha só como que Deus, você vai entender Deus. O cuidado que o Senhor tem conosco, irmão. Como que Deus faz um negócio desse? Né, meus irmãos? Eu sei que outros irmãos estavam também em oração, né? Mas veja bem, o que o Senhor faz? Como Ele é? Ele é a fortaleza do seu povo. Ele é a força daquele que é necessitado na sua angústia. Ele é refúgio contra a tempestade. Ele é sombra contra o calor. Como diz aqui, a sombra contra o calor, como calor em lugar seco, o verso 5. Né? O final do verso 5, o calor é abrandado pela sombra. Lembra naquela época de muito calor, você fica procurando uma marquise para você andar na rua? Aí eu vou ali na padaria, você fica, olha, não está muito calor, você fica uma marquise. E você vai no sol, você começa a suar, você começa a ficar incomodado. Então Deus às vezes age assim, olha que lindo que está dizendo isso. Como se abranda o calor pela sombra. É assim que Deus faz. Ele não tira, ele não costuma tirar tudo. O calor, às vezes, ele não tira. A aflição total, ele não tira. Mas ele abranda, irmão. Deus abranda a sua aflição. Tem hora que ele resolve tudo. Mas tem hora que ele só abranda. Para a gente ficar agarrado com ele.
Porque senão a gente fica livre demais, livre, leve e solto, e a gente fica se achando. Deus não quer que a gente fique se achando. Se achar é altivez, orgulho, soberba. Aí ele vai dar uma, menos aí, Batista. Menos aí. Menos aí. Né? Que mais? Que bênção que a gente tem. Posteriormente, diz aqui o verso 6, o Senhor oferecerá um banquete aos seus. Fala amém, gente. Vocês não gostam de comida boa, não? Deus oferecerá um banquete. É bom quando a gente vai na casa do irmão ali, caprichoso, que ele oferece uns negócios gostosos para a gente comer, né? Pastor, Alvimar que está na minha costa, você não pode comer isso nem aqui. Mas tudo bem, vai passar, pastor. Mas e quando Deus oferece um banquete? Meu Senhor da glória. Diz aí todos os povos, mas é melhor entendido, gente de entre todos os povos, tá? Porque esse banquete é só para o povo de Deus, irmãos. Gente de todos os povos, a gente de toda tribo, língua, raça e nação, que estarão lá no Monte Santo do Senhor, para participar do banquete da salvação. Apocalipse 7, verso 9, que diz que haverá essa reunião, gente de toda tribo, gente que você nunca viu, de todas as cores. Vai ser uma coisa eclética, vai ser uma bênção maravilhosa, quando todos estivermos reunidos diante do trono do Cordeiro, exaltando o Senhor, e você olha para um lado e vê gente que você nem não conhecia, gente de outro país, gente de fala diferente, todos lá reunindo, tendo a mesma língua, tendo a mesma atitude, tendo a mesma atitude, né? Diante do Senhor, de exaltá-lo, de louvá-lo. Glória a Deus. Mas olha o que o banquete da salvação tem. Tem aí o verso 6. As bênçãos da salvação está representada nesse banquete, né? Segundo lugar, a presença dele. Nesse banquete, a presença do Senhor estará diante de nós. Aleluia? Antes, estes povos que está dizendo aí, tinham a sua visão turva. É isso que significa aí o verso. Destruirá neste monte a máscara do rosto. Essa é uma versão antiga, por isso está escrito assim. Mas significa isso, a nossa visão está encoberta. Nós não conseguimos ver Deus ainda, Jesus, né? Ainda, não conseguimos. Como 1 Coríntios 13, verso 12, vamos ver quem achar primeiro aí. Vai ganhar o quê? Parabéns. Olha, o apóstolo Paulo, 1 Coríntios 13, verso 12. Aleluia! Agora, nesse tempo aqui, nessa carne, a gente vê por espelho, como um espelho. Você vê que o espelho, por mais... o espelho de hoje é uma coisa, mas o espelho de antigamente não era bonito, não era clarinho assim, não dava para ver tudo igual os de hoje, não. Você pode olhar nesses filmes de época, os espelhos, se está lá um espelho igual os de hoje, está errado. Porque era tipo um latão. Reluzia ali alguma coisa, mas não era tão claro como os de hoje. Os de hoje você vê tudo, mas ele está invertido ainda. Você vê, olha no espelho, sua mão esquerda é a mão direita lá no espelho. Presta atenção. Seu zóio direito é o zóio esquerdo. Viu? Você falou, peraí, presta atenção nisso. Os mais novos aí, os mais velhos já devem, desculpa, já devem saber disso. Então, o apóstolo Paulo está dizendo isso. Agora vemos por espelho um enigma, mas quando chega a época, veremos face a face, amém? Amém. Olha aí, contemplaremos o Senhor, Ele vai tirar a máscara do nosso rosto, vai cair aquelas escamas que caiu dele, quando ele foi liberto. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. E 1 João também, quem vai achar aí? 1 João capítulo 3, verso 2. Achei.
Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Porque assim como é, o veremos. Aleluia. Então essa é a bênção. Veremos ao Senhor, está escrito aí no verso 7, 6, né? Verso 7. Neste monte a máscara do rosto Ele vai destruir, com que os povos andam cobertos. O véu. Então há uma imagem turva perante os nossos olhos espirituais. Há uma imagem turva. É pela fé. É pela fé que estamos aqui. É pela fé que a gente entende que Jesus está aqui no nosso meio. É pela fé que a gente entende que Ele está conosco em todo o tempo. Mas depois não vai ser mais pela fé, porque a gente vai ver. Agora a gente precisa de fé. Depois não vai precisar mais de fé, que a gente vai ver Ele como Ele é. Amém. Aleluia. Glória a Deus. E terceiro, o terror de todos os homens será aniquilado. Está aí no verso 8. Ele aniquilará o quê? A morte. Quando? Para sempre. Ou como, né? Para sempre. O terror de todos os homens. Essa morte que intimida, que apavora e devora a todos, será, enfim, extinta. Por quê? Para os seus convidados, o seu povo, para que esses vivam sempre, para sempre com Ele, uma vida sem dor nem lágrimas. Aleluia. Então, irmão, eu sei que você está com o joelho doendo aí. Eu sei, irmão, que você está, né, com a bacia doendo aí. Eu sei que o outro está com o pé doendo aí. Né? Eu sei que o outro está com a pressão alta aí. Eu sei que o outro, né, vai ficando com a idade assim, né? Aquela tia, sabe a tia? A Beth nem veio hoje. Mas aquela tia fica lá esperando a gente, né? A tia Beth, né? O pastor fala assim, né? O pastor Alvimar que fala, chama a diabetes de tia Beth. Então essa tia fica lá de olho na gente. Mas lá na glória, isso não vai ter mais. Você não vai precisar mais de insulina, irmão. Ó, que bênção. Você não vai precisar mais de diazepam. Você não vai precisar mais de Ribotril, irmão. Oh, glória a Deus. Você não vai precisar nem de dipirona. Você não vai precisar dessas máquinas aí dentro do seu corpo, viu, Sabino? Porque todos estaremos perfeitos e perfeitamente sarados, curados perante a presença de Deus. Como que não exaltamos a esse Deus? Como que não louvamos a esse Deus? Aleluias! E para corroborar isso, o texto vem assinado com a assinatura dele. O final do verso 8 diz assim: foi o Senhor quem disse. Aleluia! Foi o Senhor quem disse. Acabou. Quando ele fala, acabou. Louvado seja Deus. Resta fazer o que, meus amados? Louvar aquele que vive e reina para sempre. O verso 9 enche o nosso coração de alegria e podemos já agora cantar este louvor. Olha aí o verso 9. Naquele dia será: eis que este é o nosso Deus, a quem aguardávamos, e Ele nos salvará, ou nos salvou. Né? Eu peguei aqui a tradução da King James de novo, ele diz assim: vede, este é o nosso Deus, nele esperávamos nós, certos de que nos salvaria, e de fato nos salvou. Olha que maravilha! Glória! Este é Yahvé, nós depositamos nele toda a nossa confiança, exultemos e regozijemo-nos na sua magnífica salvação. Aleluia! Olha aí, irmãos, a perfeição sendo mostrada mais uma vez. Só que agora não é a perfeição naquela desordem, é a perfeição do amor agora, demonstrado no seu povo. Um banquete servido só de coisas gostosas. O banquete da salvação só tem coisas gostosas. Aleluia!
E Deus, a presença de Deus, e a aniquilação da morte e do mal, glória a Deus, demonstrada em favor do seu povo. Aleluia. Agora a última coisa, para a gente fazer a conclusão, a representação da justiça no caos. A gente começou a falar. Chegamos na parte final, que aparentemente não tem nada a ver com o hino de exaltação, que é os versos 10 ao 12. Diz assim, entra aí Moabe, né? Porque a mão do Senhor descansará neste monte, mas Moabe será trilhado. Moabe era um país, um país nessa época aqui. Será trilhado debaixo dele, como se trilha palha no monturo, e estenderá suas mãos por entre eles, como as estende o nadador para nadar, e abaterá a sua altivez com a perícia das suas mãos. Está escrito das suas mãos deles, né? Ou das mãos deles. E abaixará as altas fortalezas dos teus muros, abatê-las-á e derribá-las-á por terra até o pó. Aí, gente, mas o que Moabe tem a ver com isso aqui? Estava pensando. Fiquei pensando nisso, orando, perguntando ao Senhor. Mas é claro que não é tão difícil assim. A gente já falou outras vezes, a gente tem aprendido isso. Em primeiro lugar, o profeta Isaías estava aqui inspirado pelo Espírito Santo. Ele não ia errar. A pessoa é inspirada pelo Espírito Santo. Não existe hoje mais, aula de seminário aqui, tá? Não existe hoje mais inspiração, existe iluminação. Quem escreveu a Bíblia, só isso aqui que é inspirado. Todos os outros têm coisas boas, profundas, mas inspiração, só isso aqui. Não tem erro. Tá? Então o Espírito de Deus, usando o seu servo, o profeta Isaías, escreveu e colocou aqui Moabe. Não vou entrar no mérito do porquê Moabe, pois a gente ia sair do proveito, né, muito do proveito para o nosso objetivo de hoje. Mas é importante saber o quê? O que de vez em quando a gente fala que a gente aprendeu. Moabe representa todas as nações do mundo, todas as cidades do mundo. Tem outro texto que vai aparecer Edom, tem outro texto que vai aparecer Gog, tem outro texto que vai aparecer Egito, não importa. O que importa é que cada vez que o tempo passa, as cidades têm multiplicado os seus pecados. Irmãos, o maior e a mãe de todos os pecados costuma ser o orgulho. Moabe é soberba, é orgulhosa, está aqui, a sua altivez. Mas não é só Moabe, Belo Horizonte é orgulhosa. São Paulo é orgulhosa, Salvador, Curitiba, Tóquio, Paris, Washington, todas as cidades pequenas são orgulhosas, os seus pecados estão lá, diante de Deus, viu? Elas não querem se curvar perante Deus, se converter dos seus caminhos de pecado. Então diz que haverá uma batalha, não é? O texto diz uma batalha. Naturalmente, Deus não tem dificuldade nenhuma em abater seus adversários, mas o texto faz uma metáfora dessa batalha, porque as cidades resistem a Deus com seus meios de resistência. A sua altivez, como nós estamos enfatizando, elas se levantam contra Deus na sua arrogância, procuram dissuadir seus habitantes de quererem a Deus. Todas as suas instituições estão em conluio contra os mandamentos de Deus. Não há uma instituição nas cidades que não seja corrupta. Não há. E estão conseguindo atualmente, agora, muito rapidamente mudar a mentalidade dos seus cidadãos para considerarem o pecado como uma coisa natural. Irmão, preste atenção. Algumas pessoas, mesmo que estejam aí fora no mundo, dizem: esse mundo está louco. O mundo está doido. Ou seja, o pecado está ficando tão natural que não faz sentido
quando você fala que isso é um pecado, que determinada coisa é um pecado, ele não faz sentido na cabeça deles que determinadas coisas são pecado. E o próprio Isaías, no capítulo 5, estou lembrando agora aqui, diz assim: ai daqueles que trocam o mal pelo bem e o bem pelo mal. Aqueles que chamam o doce de amargo e o amargo de doce. Nós chegamos nessa época. A gente achava que a gente não ia participar dessa época, mas nós chegamos nessa época. Então, assim como Moabe, todas as cidades e todo mundo será pisoteado. Nessa versão nossa aqui, será trilhado debaixo dele. Trilhado é pisoteado. Deus irá pisotear. Sim. Colocar os seus inimigos debaixo dos seus pés, está escrito. Toda a Bíblia, nos Salmos também, aqui está falando, em Apocalipse também, estarão debaixo dos pés. Todas essas construções imponentes, já falamos sobre isso em outras ocasiões, que representam a sua grandeza arrogante, serão destruídas. Suas torres altas, seus altos muros, que representam a sua altivez, serão abatidos. Os palácios dos governos, tão imponentes, você chega, se perde lá dentro, quem teve a oportunidade de ir num palácio de governo, em uma capital, não resistirão. As universidades estão cheias de si mesmo, do seu próprio conhecimento, da sua sabedoria, também não ficarão de pé. As redes de comunicação e de mídias serão neutralizadas antes de esboçarem uma reação. Todos os seus líderes, presidentes, diretores, filósofos e professores perderão a fala e a reação. Todos ficarão prostrados sobre os pés do nosso Senhor. Porque cada um em conluio, um faz um pedacinho, levando a humanidade a se aprofundar no erro e no pecado. Mas é claro, quando começou, não era tão escancarado como está hoje. Quando começou, era maquiado. Isso é por causa disso, isso é por causa daquilo. Apela para os nossos sentimentos. A prostituta de Apocalipse, a grande Babilônia, Apocalipse 17, 18, né? 19, se não me engano, agora, aqui, entre esses três, está lá a grande prostituta, a mãe das meretrizes. São as cidades, mas não é a cidade física, é quem comanda as cidades. Cidade física não faz nada com ninguém, né? Mas quem comanda a cidade que está fazendo, mudando a mentalidade das crianças na escola. E agora está impedindo também que se ensine o certo. Está impedindo. Começando, né? Claro. Está começando a impedir o que era certo. Então eles não terão nem reação diante do Todo-Poderoso. Todos ficarão prostrados debaixo dos pés do Senhor. Com todas essas colocações sobre Moabe, que representa todas as nações e cidades do mundo, termina o texto do capítulo 25. Mas até isso constitui um hino de louvor na boca do povo de Deus. Várias vezes eu tenho dito isso aqui, eu quero que isso fique bem gravado na sua cabeça, você nunca esqueça. Devemos nos alegrar com que o Senhor se alegra. E também devemos nos irar com que o Senhor se ira. Pois a gente é parecido com Ele. Quando Ele nos chamou, diz, a conversão é chamada de quê? Novo nascimento. A pessoa que aceita Jesus, ela nasce de novo. Quando você e eu nascemos de novo, nós recebemos o quê? Uma nova natureza. Que natureza é essa? A natureza dele. A gente fica com duas. Tem a nossa, normal, que a gente gosta de brigar, né? Fica lá. Quem gosta de brigar, briga. Quem gosta de outros pecados, comete ainda, né? Mas fica outra natureza lá, e você fica incomodado com aquela antiga. Mas ela não vai morrer enquanto você não morrer. Ela só vai morrer depois que você morrer. Ou quando Jesus voltar, né? Se ele voltar e a gente estiver vivo, então ela vai ser anulada. Só a nova natureza estará. A velha natureza, irmão, nem quer o céu. A pessoa tem medo de ir para o inferno,
mas não porque ela queira ir para o céu. Entenda que tem uma diferença. Se fosse aqui, tá, ela quer continuar fazendo as coisas do jeito dela, do pensamento dela, não quer nem saber o que Deus acha disso. Isso é a velha natureza. A nova natureza, não, ela é a natureza de Deus, então é a natureza santa, é a natureza perfeita, que está dentro do povo de Deus. Mas não mostra isso muito, porque a outra natureza, a velha, a gente nasce lá da nossa mãe, está com nós também. Aí você até às vezes você fica na dúvida, quem sou eu? Às vezes a gente fica na dúvida, quem somos nós? Mas quando Ele nos chamou e nascemos de novo, nascemos com a mesma natureza dEle. Por isso a nova natureza sente o que Ele sente, se entristece com o que Ele se entristece, odeia o que Ele odeia e ama o que Ele ama. E essa nova natureza exulta assim, em ver como as obras dele são perfeitas, e aí exalta ele com louvores e adoração. Amém? Eu quero concluir então. A exaltação a Deus sempre fez parte da vida cotidiana daqueles que foram chamados por Deus. O Senhor recebe honras e glórias daqueles que são seus. Nos céus, os seres celestiais o adoram infinitamente. Na terra, toda a criação é conclamada à adoração. Viu o texto que a gente leu no começo, o último salmo? Todo ser que respira, louve ao Senhor. Tá? Mas apenas os seres morais praticam ou não a adoração. Na terra, quem são os seres morais? Só o ser humano. Bicho não é um ser moral. Quem estava falando, negócio de... até os bichos fazem determinada coisa. Está justificando a homossexualidade. Até os bichos fazem... O bicho não é um ser moral, não é? Bicho é um ser moral. Você quer ser comparado com um bicho? Falei quem é para falar isso com um sujeito lá? Você está se comparando com um bicho, com um animal? Você é um ser moral, meu cara. Né? Mesmo... Vamos lá, continuando. Mesmo naquilo que Deus faz e aparenta ser desordem, é na verdade a perfeição das suas obras, quando Ele executa a sua justiça nos ímpios. E o verso 3, a gente deixou agora por último, para concluir, diz que o inimigo reconhecerá a contragosto a vitória do Senhor. A contragosto. Ele pelo que te glorificará um povo poderoso. Era o povo altivo que Deus, realmente não tem como a gente lutar contra ele e vencer. A cidade das nações formidáveis te temerá. Isso aqui não é coisa boa, não é coisa ruim deles, que vai ter que se humilhar, vão ter que se humilhar. Eles perderão e terão que admitir que a vitória é do Senhor e do seu povo. Todo joelho se dobrará, o deles também. Toda língua confessará, a língua deles também, que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, meu amigo, minha amiga, é melhor você passar para o lado de cá logo. Outra coisa que a gente tinha dito, outro ponto, a humilhação que o povo de Deus sofre, desde que o mundo é mundo. O primeiro a sofrer humilhação e morte, que temia Deus, foi Abel. O justo Abel, todo mundo conhece essa história, mas Hebreus vai falar, o justo Abel foi o primeiro. Por quê? Porque era temente a Deus. Por isso, todo mundo temente a Deus, que ama a Cristo Jesus, que o aceitou a Cristo Jesus, vai ter uma perseguiçãozinha. Uma leve, outros um pouquinho mais pesado, outros extremo. Está chegando mais extremo aí, viu? Vai ter, mas sempre foi assim. Não tem problema, irmão. Aqui está escrito no verso 8, que o Senhor acabará com a zombaria do seu povo. Está escrito, as lágrimas de todos os rostos o Senhor enxugará. E tirará o opróbrio do seu povo, tá? Opróbrio é a vergonha, a zombaria, a chacota que fazem do povo de Deus. Deus vai tirar. Isso é motivo para a gente exaltar a Deus. E o último ponto aqui que nós falamos,
Louvor na derrota das cidades que se insurgem contra Deus. Elas endureceram o seu coração e a sua cerviz e chegaram num ponto sem retorno. A gente falou isso, né? A gente estava no almoço ali, o pastor, a família do pastor, hoje a gente estava falando sobre isso, né? A mente das pessoas virou, gente. Não tem retorno mais para Deus. Não tem arrependimento mais. Romanos capítulo 1, em 3 versículos fala isso. Deus entrega a pessoa. Então, quando chega nesse ponto, não tem como a cabeça dela virar e retornar para Deus, não. É dali para a morte eterna. 2 Tessalonicenses capítulo 2, Deus lhe manda a operação do erro, para darem crédito na mentira. Olha o que a gente estava falando antes. Está escrito isso lá, Deus mandou a operação do erro para dar crédito à mentira. Uma vez que a cabeça virou, que Deus mandou a operação do erro, acabou. É morte eterna, não tem como. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia do seu povo, que Deus tenha misericórdia daqueles que a gente conhece e ora por eles, né? Porque se a cabeça virar, irmãos, para lá, não tem retorno mais. Provérbios 29, 1 diz o quê? Aquele que é repreendido muitas vezes, mas endurece a sua cerviz, será quebrantado sem que haja cura. O que é cerviz? Sabe? Cervical. Tá? A cervical. Na Bíblia sempre Deus falava assim, o povo endureceu a cerviz. Ou seja, quando endurece a cervical de um animal, igual burro quando empaca, você não tira ele lá não, meu, só um guindaste para tirar ele de lá, só um trator. Você não tira ele de jeito nenhum. Então é isso, a cerviz, endureceu a cerviz. Tá? Que o Senhor tenha misericórdia de nós, para que essa nova natureza que a gente tem, esteja sempre viva e ativa, percebendo as obras de Deus, para dar a Ele toda a honra e toda a glória. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe, para a glória de Deus Pai. A gente vai orar no nome de Jesus. Pode louvar e aplaudir ao Senhor.